E aí vem o outro grande diferencial. O primeiro é o quê? Deus foi criando. Haja, vai, que haja peixe, que haja ave, que haja animal. Quando é para criar o homem, ele para e diz: aqui eu vou fazer, eu vou moldar. Ele dedicou mais tempo, mais atenção para formar o homem do pó da terra. E aí vem o segundo momento, que é o momento de grande intimidade do Senhor com o ser humano. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Eu acho isso aqui fantástico, porque cavalo, um animal lindo, né? Cavalo, leão, que animal magnífico, lindo leão. Uma águia, que animal magnífico. Todos eles vieram à existência e tiveram vida. Deus só disse: haja, que haja. E passaram a viver, a ter vida, a ser formado e ter vida. Aqui não. Aqui o ser humano foi formado, estava lá o corpo morto, sem vida. Não morto porque não tinha vivido ainda, mas um objeto sem vida. Um corpo de um ser sem vida ainda. Não é morto porque para morrer tem que nascer. Não tinha nascido ainda. Ele não tinha vida. Mas aí Deus fez o quê? Soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Algumas traduções trazem: o homem se tornou alma vivente. Porque o único animal que tem alma chama-se ser humano. O único animal que tem espírito é o ser humano. O que é que significa esse sopro na narina do homem? É o momento em que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Foi aquele sopro ali que entrou em nós a imagem e semelhança de Deus, a inteligência, a capacidade de dialogar, a capacidade de criar. Ali Deus criou o ser humano já completinho, perfeito. E não adianta querer comparar o ser humano com nenhum outro animal. Hoje em dia as pessoas cuidam mais de cachorro do que de gente. Hoje em dia as pessoas cuidam mais de gato do que de gente. E isso pode chegar a um ponto de ser pecado. E eu digo isso aqui com toda certeza. Pode chegar ao ponto de ser pecado. Até porque tem gente que idolatra o cachorro. Idolatra o animal. Ao ponto do animal fazer o que quiser com a pessoa. Morder, arranhar, comer tudo dentro de casa e não ter nem reprimenda. Outros dão vida de rei, gastando milhares de reais com cachorro, enquanto na frente da casa dele tem um mendigo com fome. Enquanto quando ele dobra a esquina tem um casebre com 8 meninos do barrigão, cheio de verme, passando fome. E cuidando do cachorro, e cuidando do gato, e cuidando do cavalo. Gente gasta milhões com cavalo. E chega ao ponto aí de ser pecado isso aí. Por quê? Porque o único animal, o único ser, que eu não gosto nem de chamar de animal, é o único ser que é diferenciado, que é a imagem e semelhança de Deus, é o ser humano. Amém? E ali quando Deus deu o sopro, que é o fôlego de vida nas narinas, surgiu a primeira criatura, a imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos são a imagem e semelhança de Deus. Já parou para pensar nisso? Nem os anjos são a imagem e semelhança de Deus. Os seres celestiais. Nem o arcanjo Miguel não é a imagem e semelhança de Deus. Mas você é. E tem gente que é e não dá valor a isso. Tem gente que é e ignora Deus, esculhamba Deus, danifica o próprio corpo, denigra o próprio corpo, arranca o pênis, arranca o seio, toma o hormônio, para poder destruir a imagem de Deus, induzida pelo inimigo e dominada pelos próprios maus desejos. Então aqui na hora que ele deu esse sopro, eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro do... Eu não lembro se é Ariano Suassuna o nome dele, ele morreu já, mas tem um bocado de vídeo dele na internet. Ele é muito inteligente e fatia, tem umas sacadas muito interessantes. Ele diz assim: eu duvido, eu acho, a pessoa que diz que o homem veio do macaco é um jumento. Porque não tem como você querer comparar um macaco com um ser humano, ele dizendo, né? Porque tem esse mito, porque na verdade, o que Darwin disse
na teoria da evolução, não é que o homem veio do macaco, é que o homem e o macaco vieram do mesmo ancestral, que também é outro absurdo. Nós vamos ver isso aqui hoje. Mas, no imaginário popular, até porque tem aquele desenhozinho, né, do macaco que vai ficando em pé, ficando em pé, ficando em pé, e aí vira o Homo sapiens e, como dizia a Dilma, a mulher. Então, aqui, você tem ele dizendo o seguinte: eu duvido você pegar um macaco e colocar na mão dele 2 pedaços de madeira pequeno e um arame e dizer, faça alguma coisa com isso aí. Não vai fazer. Agora você entrega para um ser humano, ele faz, sabe o quê? Um grampo de pregar roupa no varal. Tem que ter uma inteligência muito grande, meu irmão, para pegar 2 pedaços de madeira, um grampo e fazer um arame e fazer um grampo para segurar a roupa no varal. Ele deu um exemplo simples, que já diferencia o ser humano totalmente dos outros animais, essa capacidade de intelecto. Então, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Lá no Salmos 103:13 diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. Lembra-se de que somos pó. Veja, meu irmão, que ao mesmo tempo que nós não podemos depreciar o ser humano diante de outros seres vivos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e fomos feitos para ter domínio sobre toda a criação, porque Deus diz, cresça, se multiplique, domine toda a terra. Então o ser humano tem poder de domínio sobre toda a criação. Você nunca vai ver um cavalo domando um homem, mas você vai ver um homem domando um cavalo. Você nunca vai ver um leão domando um homem, mas vai ver um homem domando um leão. Domando até baleia, como a gente vê lá no SeaWorld, né? A orca, a baleia assassina, e o homem faz assim, e ela vai dar o giro que ele mandou ela dar. Por quê? Porque foi Deus que determinou esse domínio do homem sobre toda a natureza. Mas ao mesmo tempo que nós não podemos nos depreciar, nós não podemos nos exaltar. Ele diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Só dos que o temem, né? Pois ele conhece nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Nós somos frágeis, meu irmão. Ao mesmo tempo que nós somos a única criatura imagem e semelhança de Deus, que nós somos superiores aos outros animais da terra, nós não podemos querer ser superior um ao outro, porque todos vieram do pó e ao pó voltarão. Então não adianta o ricão querer ser melhor, o bonitão, a bonitona querer ser melhor, o mais estudado querer ser melhor, porque do pó veio e o pó vai voltar. E muito menos o homem pode querer afrontar a Deus, que é o comum hoje, né? Muito menos o homem pode querer afrontar Deus. Ele veio